Eu vou pedir, por favor, que você abra a tua Bíblia em Salmo 15. Salmo 15. Salmo de número 15. Nós vamos ler todo o Salmo e, com a graça de Deus, nós vamos concluir hoje esta sequência de 3 sermões sobre este Salmo, sobre o tema O Cidadão dos Céus, né? Nos 2 últimos domingos a gente esteve meditando sobre esse texto e hoje nós vamos concluir em nome de Jesus. Salmo 15. Conclusão sobre a reflexão do cidadão dos céus. O cidadão dos céus, né? São 5 versículos somente, nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 15. Diz assim, então, a palavra de Deus, você pode acompanhar ali na projeção também, para quem preferir. Então diz assim a palavra de Deus no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que está aqui diante de nós. E, Senhor, pela fé nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, Senhor. Mas isso só pode acontecer, Senhor, quando esta palavra é vivificada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Porque aí então ela se torna viva, Senhor. Ela adquire um novo significado para nós, Senhor. E que seja assim hoje mais uma vez, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, adquira um novo significado para cada um de nós aqui, para mim e para os meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, porque nós precisamos ouvir ao Senhor, nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Então nos ajuda a compreender a Tua voz, para a Tua glória. E me ajuda, Senhor, a compartilhar esta palavra, Senhor. Eu estou aqui, mas eu preciso do Senhor, Pai. Eu sou completamente dependente de Ti. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me cubra com o sangue de Jesus nesta hora, Pai. Para que eu consiga, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, compartilhar esta reflexão. De mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Eu não posso fazer nada sozinho. E é por isso que eu me apoio, Senhor, na Tua força agora, Senhor. Para a Tua própria glória, em nome de Jesus. E fala com cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Acende aqui a luz para mim, por favor. Jóia. Obrigado. Muito bem. Irmãos, como eu falei, a gente passou os 2 últimos domingos aí refletindo sobre o Salmo 15, né? Que o título dele aqui na minha versão, né? O título que eu dei para o sermão é O Cidadão dos Céus. O Cidadão dos Céus. E aí eu fazer uma revisão dos 2 últimos domingos, né? Das 2 últimas partes que a gente estudou aqui. E aí ele fala o seguinte, ele começa o Salmo fazendo uma pergunta, né? O salmista. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele faz uma pergunta que nós vemos que depois é uma pergunta retórica, porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde depois essa pergunta, né? E aí a questão dele, quem é o cidadão dos céus? Quem é aquele que vai habitar no tabernáculo, morar no santo monte de Deus? E o que ele quer dizer com isso, como nós vimos nos 2 últimos domingos, é quem é aquele que vai desfrutar da presença de Deus. É isso que ele está perguntando aqui. O cidadão dos céus é aquele que desfruta da presença de Deus. Mas quem é esse cidadão dos céus? Quem é este indivíduo, né? Este cidadão? Quem é ele? Como ele se comporta? E aí aqui nós estamos falando
do Antigo Testamento, né, da velha aliança, de tabernáculo, de um sacerdote que podia chegar só uma vez por ano ali no lugar mais sagrado que havia para fazer a expiação dos pecados, né? Nós estamos falando desse contexto. Mas na nova aliança, se nós, em Jesus, né, um novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós até Deus, se nós fôssemos adaptar essa pergunta para a nova aliança, ela seria algo do tipo: quem é aquele cidadão dos céus, né, que é nascido de novo? Quem é aquele que nasceu de novo, que desfruta da presença de Deus? Quem é aquele que nasceu da água e do Espírito? Quem é aquele que ama Jesus, que crê em Jesus, que professa Jesus como seu Senhor e Salvador único? Quem é esse? E aí nós podemos ver aqui, a partir do versículo 2 do Salmo 15, que Davi, salmista, ele enumera alguns princípios daquele que é o cidadão dos céus, que ele chama de cidadão dos céus, aquele que ama Jesus, aquele que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, que vai desfrutar da presença de Deus. Ele enumera algumas características, né? E nós vimos isso ali, versículo 2 e 3, se você quiser me acompanhar, puder, por favor. Versículo 2 e 3 dizem o seguinte, ó, né, respondendo à pergunta: quem é o cidadão dos céus, né? Quem vai habitar na presença de Deus? E aí ele responde, ó: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Então ele enumera aqui no início algumas características daquele que vai ser o cidadão dos céus, que quer desfrutar da presença de Deus. Estão me acompanhando? Estão comigo? Graças a Deus, que bom. A primeira característica, ele fala aqui, ó, é aquele que vive com integridade. Vive com integridade. Está falando de caráter. E está falando de uma vida completamente vivida para Deus. Não uma vida 50% vivida para Deus. Não uma vida 20% vivida para Deus. E nem sequer 95% vivida para Deus. É uma vida integral vivida para Deus. E aí ele está pegando no nosso caráter, né? Segundo aspecto que ele fala aqui, ó, que vive com integridade, depois pratica a justiça. Pratica a justiça. Aquele que não se apoia em coisas fraudulentas, não constrói coisas em cima de mentiras, né? Não se apoia em coisas fraudulentas. E aí em seguida ele vai seguir essa mesma vertente, porque ele vai falar, ó, vive com integridade, pratica a justiça e, final do versículo 2, de coração fala a verdade. Quem quer desfrutar da presença de Deus é alguém que de coração fala a verdade. É alguém sincero, alguém honesto em tudo que faz. E aí, seguindo o versículo 3, ó, o que aos seus olhos tem... Não, perdão, pulei aqui. Versículo 3, o que não difama com a sua língua. Nós vimos na outra semana, né? Que não difama com a sua língua, não lança injúria contra o seu próximo. É aquele que não é fofoqueiro. Ele está falando da fofoca. Está falando de nós fazermos um mal, lançarmos um mau testemunho, né? Um testemunho falso, melhor dizendo, contra o nosso próximo. Então, quem é o cidadão dos céus não difama com a sua língua. Não se ajunta nas rodinhas de fofocas, traduzindo para o nosso tempo, para a nossa linguagem. Quem é o cidadão dos céus? Ele fala ali, né, no versículo 3, não faz mal ao próximo. Ou seja, exerce bondade. É alguém bondoso. É alguém que ama o seu próximo com as suas atitudes. Expressa nas suas atitudes. Então veja as características que ele vai enumerando. Alguém que quer ser, que é ou que deseja ser o cidadão dos céus, né? Integridade, praticar justiça, viver na verdade, ser honesto, ser bondoso, não ser fofoqueiro. Ele vai enumerando princípios para a nossa vida cotidiana. Isso aqui, Salmo 15, não se enganem, irmãos, é para nós, cada um de nós aqui. É para a vida cotidiana do Rafael, é para a vida cotidiana da Vilma, é para a vida cotidiana do Zé Carlos, é para a vida cotidiana da Tereza, de cada um de nós aqui. Cada um de nós. E aí no versículo 4, nós vimos semana passada, né? Ele fala o seguinte, ó, o que aos seus olhos, falando desta mesma pessoa, deste mesmo indivíduo, né? Cidadão dos céus, que quer desfrutar da presença de Deus. Ele fala que o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Quer dizer, ele abomina, ele rejeita
aquilo que Deus rejeita. Ele despreza aquilo que Deus abomina. Ele não toma parte nas coisas que Deus não se agrada. Aquilo que é digno de desprezo diante de Deus, ele se afasta. É isso que está dizendo aqui para nós. E versículo 4, final ali, ele fala, aliás, o que aos seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquilo que é louvável, aquilo que é digno, ele se aproxima, ele pratica. Ele adota como estilo de vida. Está me acompanhando? Que bom, graças a Deus. E por último ele encerra o versículo 4 aqui. O que jura com dano próprio e não se retrata. Quem jura com dano próprio e não se retrata é aquele que promete e cumpre, que não volta atrás. É aquele que mantém a sua palavra, mesmo que fique no prejuízo, porque ele firmou uma palavra lá atrás. É alguém que não fica mudando de ideia toda hora, mas é, como até falei na semana passada, como se dizia antes, né? Aquele que mantém o fio do bigode, né? A palavra que ele lançou. Mesmo que se prejudique, mas ele é fiel à palavra dele. Então veja quantos parâmetros o Senhor estabelece, né, através do salmista, para que nós tenhamos uma vida reta, uma vida agradável diante de Deus, né? E não se enganem novamente. Não tem como nós fazermos isso de nós mesmos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós só podemos praticar isso com a ajuda de Deus. Você crê nisso? Amém. Amém. Esse foi só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Do que a gente falou na outra semana, nas outras semanas. E nós vamos ler então o versículo 5, nos debruçar sobre ele para concluir a reflexão sobre esse salmo. E ele vai dizer o seguinte, me acompanha lá no versículo 5, por favor. Ele finaliza falando que o cidadão dos céus, aquele que quer desfrutar da presença de Deus, é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E quem deste modo procede, com todas essas características, né, não será jamais abalado. Não será jamais abalado. Mas a gente vai focar aqui, no versículo 5. Quem não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. E quando ele está falando na primeira parte, não emprestar o seu dinheiro com usura, a gente precisa entender aquela época o que queria dizer isso, né? E ele está falando aqui sobre, para os hebreus no caso, né? Para os israelitas no Antigo Testamento, para não emprestar dinheiro para o seu próximo com juros, com usura, né? É o que ele está dizendo aqui. E isso era expressamente proibido pela lei judaica, pela lei do tempo deles. Você não precisa abrir, mas eu quero apenas, para registrar aqui isso, ler ali em Deuteronômio 23, versículos 19 e 20, diz o seguinte, ó, Deuteronômio 23, do 19 ao 20. A teu irmão não emprestarás com juros. Ele é bem claro em falar isso. Estava falando para os hebreus, para os israelitas. A teu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Então, se tem alguém necessitado aí do teu lado, teu vizinho, teu próximo, teu familiar, você pode emprestar, mas não vai emprestar com juros para ele te devolver, né? É isso que ele está falando. E aí no versículo 20 ele fala, ó, ao estrangeiro emprestarás com juros, ao estrangeiro, né? A quem não era do povo deles. Porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Então, ó, para aquele que é estrangeiro, não é do teu povo, você pode emprestar com juros dentro do bom senso, vamos dizer assim, sem juros abusivos. Ele é estrangeiro, a lei deles permitia. Mas para o teu irmão você não empresta com juros. É isso que ele está falando aqui. Porque daí pensa o seguinte, se um deles tomasse emprestado um do outro, é porque ele já estava endividado, certo? Precisava pagar alguma coisa ali, pagar um credor, pagar alguma coisa, já estava endividado. E aí um irmão vai emprestar, ó, vou te emprestar, mas você vai me pagar com juros, tá? Para alguém da tua família, para alguém da tribo deles, né, um do outro ali. Então isso não podia, isso estava expressamente proibido na lei, porque então a pessoa ia ficar mais endividada ainda, né? Pega 1.000 emprestado, tem que pagar 1.200. Vamos pensar aqui o seguinte entre nós, né, só para a gente ilustrar. A gente está aqui,
pastor esqueceu o celular em casa, o pastor esqueceu a carteira, tá sem nada ali. E precisa passar na padaria para comprar um pãozinho, levar para casa. Aí o pastor chega na irmã Iraides ali: Maria, a senhora me empresta R$5 ali para o pastor comprar um pãozinho? Precisa, né, para tomar café à tarde. A irmã Iraides, toda disponível, empresta os R$5, mas ela fala: pastor, eu empresto 5, mas tem que me devolver 7 depois. Ficou mais claro agora, né? Ficou mais claro. É isso que eles não podiam fazer. Que era expressamente proibido pela lei, porque isso aqui seria prejudicar alguém por ganância, prejudicar alguém por conta de um proveito pessoal, para tirar vantagem de uma situação. E aí, irmãos, pensando em tudo isso, a gente não tem como deixar de mencionar aqui, e a palavra é para isso também, ela nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. Você crê? Você crê? Amém. E ela nos orienta também sobre a nossa vida financeira. Isso remete à nossa vida financeira, sobre o tomar emprestado, sobre o pagar juros, né? E aí, vamos pensar aqui na administração financeira do nosso cotidiano, né? Às vezes, alguns de nós podem se encontrar, ou já ter se encontrado, né, em algum momento, em questão de gastos em excesso. Gasto com cartão, usa o limite do banco. Isso, não se enganem, isso são parâmetros para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então, muitas vezes, lá na época deles, não tinha isso, né? Na nossa tem. Tem um cartão, tem o limite do banco, tem o cheque especial, nem sei se tem ainda, deve ter, né, Aline? Então, às vezes a gente vai adotando desses artifícios, e eu vou dizer o seguinte, nós lemos aqui, né? Palavra aqui, ó: a teu irmão não emprestará com juros, com usura, né? Todo mundo aqui sabe muito bem que o banco empresta com usura, com juros, e não é pouco. E não é pouco. E isso, quando a gente se encontra em uma situação assim, de gastos em excesso, isso expressa um descontrole financeiro, né? Uma falta de controle ali sobre esta área. Nós precisávamos glorificar a Deus e muitas vezes nós nos encontramos em encrencas, né? Em problemas. Quando a gente, expressões, né, de uma falta de controle financeiro, quando a gente não se controla com aquilo que a gente quer comprar, né, fazer como é que fala? Mais uma oposição assim, entre o que é necessário e o que é supérfluo, né, o secundário. Tudo que a gente compra, a gente precisa. E como é que fica isso no final do mês? No início do outro mês, né? Então isso é uma expressão de uma falta de controle financeiro. Tem gente que, às vezes, pessoa... Não sei se isso é uma regra, tá? Não é que é uma regra, mas acho que é mais suscetível de acontecer. Por exemplo, pessoas que recebem mais fracionado, vamos pensar assim, não sei, talvez estou incorrendo num erro, mas se não, me perdoem, mas é que na minha cabeça é mais fácil receber uma vez só no mês. Na empresa que eu trabalhava, eu fui descobrir que dava para receber o vale depois de vários anos, porque eu sempre recebi no começo do mês. Na minha cabeça funciona mais fácil. Mas tem gente que, por conta de algumas circunstâncias, não sabe nem às vezes quanto ganha. Quanto que você ganha? Quanto que você tira no mês? Não sei. E quanto que você gasta? Também não sei. Vou pagando o que dá. Então isso expressa um descontrole financeiro. E aí acaba a gente entrando em questões de dívidas. E isso está vinculado com o que nós lemos no Salmo 15, sobre emprestar com usura, né? Era proibido para eles. Quando você tomava emprestado, você estava adquirindo uma dívida, por conta de alguma razão. Seja uma necessidade, uma circunstância fora do controle, ou seja, uma má administração. Alguma coisa acontecia para entrar em dívida. E aí a gente lê na palavra... Você não precisa abrir, mas está lá em Isaías 55:2, um texto bem conhecido. Isaías 55:2, o profeta vai dizer o seguinte, ó: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É claro que aqui a gente estudando o texto, ele está falando da graça de Deus, né? Que nós não poderíamos pagar por ela. É totalmente a misericórdia de Deus que nos alcança, mas nós podemos aplicar esse princípio sobre as nossas finanças. Por que muitas vezes a gente gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão? E aqui não está dizendo para nós não deixarmos de comprar A, B ou C, que nós precisamos de outras coisas também. Precisa comprar coisa para casa, precisa às vezes arrumar um telhado, precisa arrumar o carro. O meu mecânico lá, o Fernando, deve estar feliz. Ele pegou os 2 carros essa semana para mexer. Ele deve estar bem feliz. A gente já nem tanto, mas Deus tem sustentado a gente. Mas são coisas que a gente precisa fazer. Ele não está falando só do pão, alimento. Mas às vezes a gente tem um certo descontrole daquilo que é necessário e daquilo que é secundário, supérfluo. E aqui ele está falando, né? Vamos voltar ali no Salmo 15, porque ele está falando o seguinte para nós, ó. O cidadão dos céus é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, né? Ele está falando aqui, quem não se aproveita de uma situação. Estão comigo? Amém. Glória a Deus, porque realmente a gente pode até não estar prejudicando o nosso irmão em alguma situação, né? Tirando vantagem. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Isso é muito importante, isso é caráter, isso é integridade. Não se aproveitar de uma situação do nosso próximo. Mas muitas vezes a gente está fazendo o contrário. A gente não está prejudicando, mas a gente está se colocando numa posição de ser prejudicado. De ser prejudicado. Quando a gente entra em dívidas, por descontrole financeiro. E aí a gente se submete a essas questões todas, a juros, a cartão, a limite, e a gente sabe como tudo isso funciona. Por conta aí de uma má administração financeira. E para a gente passar por essa área sem a gente mencionar o dízimo. E muitas pessoas se escandalizam. O pastor está falando sobre o dízimo. Quem fala isso com todo o amor e carinho do mundo, você precisa abrir tua Bíblia e ler, porque a Bíblia fala sobre dízimo. Né? Ela fala sobre isso. E está tudo bem. Está tudo bem. Né? Mas primeiro a gente precisa entender que o dízimo, que são 10% da nossa renda, né? Que a gente leva ao Senhor, a gente não paga o dízimo, não. A gente não dá o dízimo. A gente devolve. A gente devolve. E sabe por que a gente devolve? Paulo vai dizer lá na frente em Romanos 11, 36, um texto bem conhecido. Romanos 11, 36. Vou ler um pouquinho antes ali também. Finalzinho de Romanos 11, ó. Romanos 11 a partir do 33, ó. Se puder projetar ali para mim, por favor, Romanos 11 a partir do 33. O texto fala o seguinte, ó, Paulo dizendo ali aos romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse texto é lindo, né? Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Quem primeiro deu a Deus para que ele venha a ser restituído por nós? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então veja que Paulo é muito claro em falar que não há nada que seja nosso, que se origine das nossas próprias mãos. Mas todas as coisas vêm de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Vêm dele. Acontecem por meio dele e voltam para ele. Mas aí você pode me dizer: não, pastor, mas eu não concordo muito, porque quem trabalha lá na empresa tal sou eu. Ok, você tem razão. Quem que abriu a porta de emprego? Quem que deu a saúde? Quem que deu a vida para que você pudesse estar na empresa X e desempenhar o teu trabalho no teu cargo e receber o teu salário?
Vem dele. É dele. Então, tudo que nós somos e o que nós temos, a vida, o ar que respiramos, a família e também, não se engane, as finanças são dele. São dele. E muitas vezes há alguns, nós bem sabemos, não sejamos inocentes quanto a isso, mas tem muitos irmãos na fé, espalhados pelos mais variados lugares, muitos que reclamam de devolver o dízimo a Deus, os 10%, sendo que, lembrando, é dele, não é nosso, é dele, tudo vem dele. E tem gente que reclama de devolver 10% do que é dele, para quem é de direito. Mas para gastar com coisas supérfluas está tudo bem. Para entrar nos aplicativos de compra ali, fazer a festa, está tudo bem. Agora, para devolver o que é um parcial, 10% do que é de Deus para ele, aí fica um pouco pesado. O dízimo é para a igreja se manter aberta. É para pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, pagar a taxa de lixo, o alarme. Para manutenção da casa de Deus, como a palavra fala. Para que a igreja possa, com isso, desempenhar suas atividades. E veja que graça de Deus sobre nós, porque Ele permite a nós a administração de 90% da renda. Nós temos que não pagar, não dar, mas devolver a Ele são 10%. Então Ele permite que a gente administre os outros 90%. Glória a Deus, né? Amém. Ele sabe da nossa necessidade, da nossa luz, da nossa água, da nossa mensalidade, de tudo. Ele sabe. Mas mesmo assim, tem muita gente que administra 100% e faz isso mal. Isso que é o mais impressionante de tudo. E que Deus tenha misericórdia de nós. E quando o salmista ele segue o discurso dele aqui falando, deixa eu voltar aqui no Salmo 15. Quando ele segue falando ali, depois dessa parte do emprestar, do não emprestar dinheiro com usura, né, com juros, ele fala o seguinte: nem aceita suborno contra inocente. Que o cidadão dos céus também não aceita suborno contra inocente. Aqui a frase por si só é clara, né? Você aceitar algum tipo de vantagem para mentir contra alguém, para prejudicar alguém, né? De alguma maneira. Mas ele está falando que o cidadão dos céus, aquele que ama Jesus, que nasceu de novo, é aquele que não faz isso, que não aceita suborno, né? Ou seja, aquele que nós podemos dizer que é incorruptível. Porque quem não aceita suborno é quem não se corrompe, certo? É quem não se deixa corromper. Então é incorruptível, no sentido do significado mesmo da palavra. Incorruptível. Quem não aceita vantagem para prejudicar alguém. E quando a gente pensa o seguinte, né, corrupção, quando a gente pratica ou quando a gente adere à corrupção, quando a gente é conivente, né, seja o que for, tá? Isso não muda, pode mudar a situação, o contexto, mas o princípio ele é verdadeiro. Quando se adere à corrupção, se leva vantagem em cima do prejuízo de alguém. Isso é um fato. Se você, eu falo você de uma forma genérica, tá? Para todos nós aqui. Aceitar suborno contra inocente. Aceitar suborno, você vai prejudicar o inocente. Quando você dá mau testemunho dele. Quando a gente dá mau testemunho dele, né? Eventualmente. E aí, quando a gente adere à corrupção, a gente faz isso. A gente leva vantagem em cima do prejuízo de alguém. Irmãos, isso está nas coisas mais simples e que Deus tem misericórdia de nós. Nós somos falhos, tão pequenos, né? Mas isso está nas menores coisas que às vezes a gente não dá valor.
e vai falar, eu vou citar alguns exemplos aqui, falar, pastor, mas tá forçando a barra. Cada um, né, bem-aventurado que ele não é condenado pela própria consciência, né? Mas vamos pegar uma coisa corriqueira aqui, furar fila. Furar fila. A ideia da fila é organizar, né, manter uma certa ordem ali para quem vai chegando ser atendido ou passar ali pela situação que está esperando, né? Quando a gente fura fila, a gente está ganhando tempo, né, no que a gente precisa fazer e prejudicando o outro, fazendo o outro perder tempo. Às vezes o nosso tempo a gente talvez pense que é mais precioso do que o do outro, né? Ah, não, mas eu tô com pressa aqui, tá, é rapidinho. Tá, mas e o outro? Você não sabe se o outro está com pressa ou não, se ele está com algum familiar doente, se ele está com alguma coisa, enfim, para resolver. E essas coisas, às vezes, a gente não dá valor. Quando a gente passa no sinal vermelho, no trânsito, além de estar infringindo a lei dos homens, né, a gente está sendo insubmisso à lei dos homens, à lei de trânsito, a gente pode estar adquirindo uma vantagem em um possível prejuízo de alguém. E se atropela alguém que está atravessando? Ok, não ficou no sinal vermelho, mas e aí? E se atropela alguém? E se bate outro carro? Se passa uma criança? Está levando vantagem em cima de um possível prejuízo de alguém. Hoje tem muito, se usa mais Pix, né, para pagar, QR Code ou o próprio cartão, né? Mas ainda tem muito lidar com dinheiro, né, no comércio, mas aquela coisa, se vem um troco a mais, quando vinha um troco a mais, todo mundo já passou por isso, né? Alguém voltar um troco a mais no comércio. Ah, não, é R$1 a mais aqui, não dá nada. Tá ganhando R$1 a mais em cima do prejuízo do comerciante. E além de pecados, são formas de corrupção. Quem aceita suborno contra o inocente? É a fala do salmista. Tem um dito, né, um dito popular, um ditado, né, que fala: todo mundo tem o seu preço, né? Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Todo mundo tem o seu preço, né? A gente escuta. E a gente? A gente tem um preço? Que Deus tenha misericórdia de nós. De mim e de cada um de nós. Quando a gente não aceita esse suborno contra o inocente, levando vantagem de alguma maneira em cima do prejuízo de outro, a gente está exercendo bondade. A gente está exercendo amor ao próximo, a gente está exercendo respeito ao próximo. E isso aqui, quem está nos expondo, é a palavra. É a palavra. Nós lemos bem claro aqui. O pastor está, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, porque se não fosse isso, ai do pastor. O pastor está expondo aqui a palavra. Mas o princípio vem de Deus. E eu quero finalizar aqui, encaminhar para encerrar, lembrando da pergunta, né, que ele faz aqui no começo: quem é o cidadão dos céus? Cidadão dos céus, quem habitará no tabernáculo? Quem vai desfrutar da tua presença, Senhor? Quem é aquele que ama Jesus? Quem é aquele que nasceu de novo? Integridade, vida de integridade, prática de justiça, viver e falar na verdade, não difamar o próximo, nem lançar injúria contra o vizinho, né? Não fofocar, ser bondoso, amar o próximo com as suas atitudes, não só com as suas palavras, com as nossas palavras, né? Ter discernimento, rejeitar aquilo que Deus rejeita e se aproximar daquilo que Deus ama. Manter a palavra, cumprir aquilo que fala. O sim é sim e o não é não. Ponto.
Não emprestar dinheiro com usura, que ele fala ali, né? Não tirar vantagem do seu próximo, uma vantagem, prejudicar alguém para tirar uma vantagem, né? Nesse sentido. E ser incorruptível. Nesse mesmo sentido de não prejudicar o outro para se dar bem de alguma maneira. São princípios que, através de Davi, o Senhor estabelece para nós. E ele encerra de forma maravilhosa aqui falando, no final do versículo 5, quem deste modo procede, o que vai acontecer? Não será jamais abalado. Quem procede, quem vive desta maneira, não será jamais abalado, não vai escorregar, não vai se desviar, não vai cair, não vai vacilar. Isso é promessa do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, mesmo em meio à nossa limitação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus nos ajude a lembrar desta palavra, não da figura do pastor, mas da palavra, enquanto nós encararmos as situações aí na nossa rotina. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra, ela tem ministrado ao nosso coração. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos de fato essa vida de um verdadeiro cidadão dos céus, aquele que ama o Senhor, aquele que deseja desfrutar da Tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a viver na integridade, a praticar justiça, a falar a verdade com sinceridade, Senhor. A não nos corrompermos pelas coisas deste mundo, por vantagens humanas. A não prejudicarmos o nosso irmão em troco de vantagens próprias, Pai. Mas a Tua palavra, ao contrário, fala: aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. É para a Tua glória que nós oramos mais uma vez e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.